Olá, tudo bem? Eu sou Afonso Moraes, criador e apresentador do podcast Falando de Fraude. Também CEO do Grupo Moraes Advogados. Estamos na nossa 24ª edição. O nosso lembrete de sempre. Se você ou sua empresa ainda não caiu numa fraude, mas conhece alguém que já caiu. Antes de passar para o nosso convidado, que é um detetive digital, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Unifisa, descubra as melhores oportunidades. É um consórcio que você pode fazer uma simulação aqui na nossa apresentação que aparece na tela. A Unifisa é um especialista em consórcio. Também temos um outro patrocinador que chama-se Casa Uni. A Casa Uni é uma plataforma digital, a mais completa experiência para o cliente, para vendas, marketing, atendimento à tecnologia. É uma conexão da sua empresa com os clientes. Para você ter mais informações sobre essa plataforma digital, que é uma inovadora, acesse o site uni.cx/. Hoje temos uma figura ilustre no nosso estúdio aqui, um detetive digital, Richard Alcântara. Ao invés de eu fazer aquela apresentação formal, vou fazer diferente. Então, querido convidado, a bola está com você. Conte pra gente quem você é e nada de falsa modéstia. Por favor, pode se gabar à vontade, Richard. Opa, e aí, tudo bom, Afonso? Tudo bem? Prazerzão, muito obrigado pelo convite. Primeiramente, estou honrado pela oportunidade de estar aqui contigo. Parabéns pelo trabalho. Venho acompanhando esse trabalho há algum tempinho já e a evolução, a melhoria e as informações estão cada vez melhores. Meu parabéns mesmo. Nós estamos aqui para trazer gente com insights igual você para tentar ajudar as empresas, né, a não esquecerem a prevenção e ajudar o consumidor também, que ele é lesado e ele também não tem tanto recurso quanto tem uma empresa, né? E eu acho que os dois fazem parte do mesmo conjunto, porque ninguém quer, nenhum consumidor quer ter conta no banco ou ter operação com um banco que teve uma fraude ou num plano de saúde. Então, a credibilidade das empresas, quando elas são hackeadas, afeta o consumidor. Sim, e a com fraude certeza. também afeta as empresas em relação à sua credibilidade, além do bolso do consumidor. E a gente... O que é... A primeira pergunta não está muito no roteiro. O que é um detetive digital? Bom, antes de mais nada, só complementando, eu sou Richard, tenho 36 anos, casado, estou na área há cerca de 15 anos, um pouco mais, né, no off, mas eu sou formado em engenharia da computação, sou MBA em segurança da informação, tenho formação de prevenção à fraude, principalmente pelas minhas passagens como consultor e como especialista em alguns bancos. E a investigação digital veio o detetive digital, né? A investigação digital veio na minha migração da segurança, do cibersegurança para a prevenção à fraude. Hoje em dia a gente tende a encontrar muitos profissionais que não têm uma formação completa. Ou ele é especialista no assunto, ou é especialista no outro. Porém, tem alguns episódios, algumas circunstâncias de que a multidisciplina é essencial para dentro de uma situação. Inclusive uma investigação. Uma investigação a gente não consegue fazer somente com um profissional que entenda de cyber ou entenda de prevenção. É uma equipe multidisciplinar. E mais do que uma equipe multidisciplinar, um profissional multidisciplinar é difícil você identificar, porque eu não consigo rastrear, determinar certas circunstâncias e chegar num determinado ponto, sendo que tem tecnologias que eu não entendo e tem um processo de prevenção que eu não conheça. Então, eu já tinha a formação e já vinha como no cibersegurança. Aí eu teve a oportunidade de vir para a prevenção à fraude, como a digitalização dos meios, dos aplicativos, todos os sistemas de segurança, inclusive de bancos institucionais, foram para o digital. Como eu digo sempre, né? O salto da pandemia de 10 anos em todo... Não é. Eu tinha até comentado com um sócio meu, depois da pandemia, todo mundo teve a necessidade de digitalizar, de se modificar, trazer os seus sistemas para dentro da internet, só que sem a preocupação, a instrução e o treinamento de se preocupar com a exposição dos dados. E isso trouxe essa situação que a gente tem hoje. Eu vi hoje uma pesquisa, né? Já tem vários.
convidado passado, o doutor Carlos Afonso, que é Sim, delegado, eu ele disse, né, a mudança hoje do crime, hoje vê uma estatística que diminuiu 33% os roubos, os crimes violentos e aumentou 50% os crimes digitais, né? Então, Sim, justamente isso que você está falando, todo esse pulo, esse salto, essa falta de educação digital da empresa, do consumidor, né? Mesmo a tecnologia, até implantar a tecnologia, sempre implantar e usar ela corretamente há um lapso de tempo aí, né? tem sim. Se não me engano, no Fórum Global de Prevenção, eles estipularam em mais de US$ 1 trilhão em perdas no último ano, com fraudes e Com fraude. golpes em todo mundo. Então, para você, olha a dimensão que a gente está falando, mais de US$ 1 trilhão em perdas financeiras com prevenção. Aí tem vários pontos que a gente acaba pegando. Então, eu vi a oportunidade que o profissional de cyber tinha para dentro, o quanto ele ia trazer para dentro da segurança, da prevenção à fraude, e a gente conseguiu unir o útil ao agradável, e aí que veio a oportunidade de se aprofundar em metodologias de investigação para poder trazer soluções, melhorias, tecnologia para dentro do mesmo processo para evitar esse tipo de golpe. No mercado de trabalho, o útil é esse, né? No mercado de trabalho, a prospecção, né? A procura de pessoas com capacidade e de qualificação de tecnologia tá assim, tá igual o passe de jogador de futebol, né? Tá, é verdade. Não, Então, tem a galera porque que... a gente já trouxe vários convidados aqui, aquela história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque as empresas querem uma pessoa treinada, né? Mas não tem pessoas treinadas para atender todas as empresas da área de segurança ou trabalham em todos os setores. Então, não querem fazer uma contratação de uma pessoa que está começando ainda para formar essa pessoa. Já querem ela formada, então não tem. E aí fica... já querem tem vários querem perfis. resolver o problema de imediato. Já querem resolver o problema de imediato, É. querem uma pessoa que já esteja treinada para resolver o problema logo, ou às vezes não tem um nível de consciência do problema e não sabe que está precisando de tão especializado. Não tem como qualificar todo mundo de uma vez. Exato. Não tem faculdade própria. Os cursos estão diversificando, me parece, né? Porque a formação básica era TI. Depois começaram a criar algumas outras coisas, mas como um MBA, uma pós-graduação, não é verdade? Exato então é mesmo. isso. Certificação. Hoje o que há na área são certificações, né? Você vai fazendo certificação e aí, como você falou, tem que ficar multidisciplinar, né? Multidisciplinar, não só certificações, mas a experiência dentro do mercado, dentro de uma instituição, no dia a dia, o olhar da fraude, o modus operandi, o conhecer, isso infelizmente é muito ativo, é muito dinâmico, é muito atualizado. Um tipo de fraude está acontecendo hoje, mês que vem ele já está defasado, ele já está solucionado. Não, semana que vem. Né? A gente vai entrar nesse campo aí do como é que opera os call centers do crime, mas é uma coisa interessante, né, que eu sempre vejo, eu sempre bato a mesma tecla, a educação digital. Você começar a educar digital. Hoje eu também vi uma notícia que um órgão do governo, não me lembro qual o nome, está querendo fazendo certificação das crianças, educar digital, começar pela escola, né? Começar pela escola, o projeto é 2027, que todas as crianças vão terem uma educação digital, vai virar matéria, alguma coisa do gênero, mas tem uma outra educação digital mais imediata, são as pessoas com mais idade, 60 a mais, elas têm uma dificuldade muito grande e tem muita fragilidade de não cair num golpe ou numa fraude que é mais complexa ainda que um golpe, e elas usam, realmente, elas usam mais os meios digital em relação a negócios, a pagamentos que as próprias crianças, o próprio adolescente, Exato. né? Então, não dá para ficar com esse pessoal que tem 60 a mais, que não vai morrer agora, vai morrer daqui a 20 anos, sofrendo fraude durante 20 anos, e as empresas tendo uma imagem manchada por isso. Então, também tem que pensar nos dois lados, né? Tem que pensar eu acho que o lado acho que o meio está numa qualificação melhor, né? As pessoas entre 30 e 60 anos, elas já conseguiram adquirir mais uma educação digital, porque normalmente elas trabalham com alguma coisa próxima, né? Mas as pessoas com mais de 60 ou até mais de 50 já estão aposentadas, não estão trabalhando com tecnologia, né? Exato. E não só não trabalhando, elas viveram a vida inteira delas
com outro formato. Com outro formato de processo. Então, e agora os bancos, principalmente, que é o lado frágil de quem não está interagido com tecnologia, é justamente isso. Eles induzem, eles estão empurrando, claro, com uma jornada mais segura, mas para meios de pagamento totalmente digitais. E o que acontece com quem não tem familiaridade? Tudo digital, né? Ele não tem a familiaridade de ter segurança, ele não tem a preocupação de saber se aquela ligação é uma engenharia social ou não, se realmente é o gerente dele do banco ligando ou não. E isso deixa ele suscetível a fraudes e golpes, né? Eu nunca falei nisso em nenhum dos programas, mas uma coisa, a gente tá colocando a culpa só no banco, né? Mas também tem uma outra coisa que a gente não percebe. Eu advogo há 41 anos e meu escritório não tem mais arquivo. A gente não sabe nem o que faz com o arquivo. Tem uns arquivos lá que já devem ter uns 30 anos, que eles são indestrutíveis. E outro dia eu falei, o que jogaram numa sala? Eu falei, mas o que está fazendo aqui? Então a gente nem percebeu que foi esvaziando com a digitalização dos processos. O Brasil conseguiu digitalizar todos os processos. O único estado que até 2 anos só, há 2 anos aconteceu, que não havia nenhum processo digitalizado era o Espírito Santo. Não era o Nordeste, fez que é um lugar mais pobre. Não, o Espírito Santo foi o último estado do Brasil a digitalizar. Hoje não tem mais nenhum processo que não está digitalizado. Então, a gente sempre fala para os clientes, você não tem que guardar mais nenhum documento, nenhum documento mais. A única coisa que eu acho que ainda tem que guardar são extratos de fundo de garantia, porque tem 20 anos, não sei, ou você digitaliza. Por quê? Por que isso? Porque hoje, quando a gente fala isso para o cliente, porque a vida dele ficou mais fácil. Uhum. Hoje já manda procuração por WhatsApp. Exato. Não é nem e-mail, é por WhatsApp. A assinatura digital substituiu a ida, né? Pelo WhatsApp você manda pedido médico para você fazer um exame pelo WhatsApp. Própria então, consulta. A própria consulta. Própria consulta. Então hoje está tudo sem arquivo, sem guardar nada. Eu falo para as pessoas que me perguntam, não precisa guardar nada. Você precisa guardar digitalmente, né? Aí se você precisar de algum documento, alguma comprovação, guarde no digital. Não precisa ter mais papel em casa. Então, esse salto aí é muito grande. Mas o nível de consciência das pessoas para terem isso, a substituição de guardar na gaveta o papel ou guardar eletronicamente o documento, não é a mesma ainda, né? As pessoas não têm, como não é palpável, ela não vai guardar, ela vai esquecer, vai mandar no e-mail, vai apagar e às vezes não tem. Então, isso é educação digital, né? Exato, a educação. Um exemplo disso que eu posso te dar é que teve um caso de uma cliente que nos procurou, que ela era uma pessoa de idade, mas estava super organizada, ela guardou tudo no celular dela. Não só guardou os bancos, os cartões, né? Ela guardou os documentos de imóveis dela, né? Então, ela tinha uma vida ali, né? Eu também conheço um empresário que ele guarda até as planilhas do faturamento direto. Uma estrutura inteira da empresa está dentro da palma da mão. Nossa. Só que não tem cuidado, não tem antivírus, não tem anti-phishing, não, sabe? Não tem um nível Kaspersky, a Kaspersky, que é uma empresa que fornece vários aplicativos, nunca ouviu falar nisso daí. Então, e o que aconteceu com essa senhora? Essa senhora, ela mandou trocar, quebrou a tela do celular, como acontece com um monte de gente, mandou trocar a tela do celular, certo? E ela não tinha educação digital, deixou tudo lá, não fez limpeza nem nada, segundo, não sei se por má fé ou precisava mesmo, né? Eu não sou técnico, disse que tinha que deixar o telefone... não tirar a senha desbloqueada. Deixar desbloqueada a tela. Para ele ver se a tela ficava boa, deixar a tela desbloqueada. Para testar as funcionalidades. E aí foi hackeada, né? Levaram tudo dela lá. Levaram tudo dela, fizeram empréstimo. Lá, como já tinha vários documentos, não precisou tirar o extrato, não precisava tirar da conta corrente que chama atenção. Fizeram empréstimo, porque demorou muito mais para ela saber. Até compensar, não? Não, até o banco, 2, 3 meses está devendo, e aí procurar ela para fazer a cobrança demorou 6 meses. 6 meses depois que ela viu que ela tinha um empréstimo. Fez vários empréstimos. Todos os bancos digitais foram fazendo empréstimo, né? Mas então, a investigação digital, qual os principais requisitos que você precisa para fazer uma investigação digital? Além de você ter uma equipe multidisciplinar ou você ter essa qualificação multidisciplinar, você precisa o que mais para... Vamos supor que você vai começar a fazer uma investigação, que houve um hackeamento da empresa, aí resolveu o problema, mas te contratam, eu acho que esse é o seu trabalho, para descobrir qual a porta estava aberta, por onde que entrou, qual que era o problema ali, qual que era, né? Por que aconteceu esse hackeamento?
Porque nós já, só um parênteses, nós já Aham, tivemos hackeamento, o cara foi hackeado 2 vezes, né? É verdade, também É, tem isso. não chamou um detetive Já a digital segunda. para resolver o problema. Foi lá, pagou, teve os dados de volta, ou pegou o backup, baixou, passou uns meses e a empresa foi hackeada, porque ela não consertou. O buraco estava aberto lá, Não, né? e tem muitas empresas que fazem isso, e devido, às vezes, um custo que ela acha que é um pouco a mais, justamente, ela não deu o valor ao processo, que nem a tecnologia, Ela acha que é um custo, tecnologia é é custo, custo, não é investimento, exato. marketing, né? Marketing. Por exemplo, aí quando ela tomar uma fraude maior, significativa, aí ela vai ver, não, eu vou precisar gastar tanto ou investir tanto para poder não tomar um prejuízo novamente. Ela vai ter que investir primeiro para trazer de volta se for um sequestro, né? Não, exatamente. Segundo, ela vai gastar, se ela não for um sequestro, dinheiro para consertar, se apagar os dados para ela consertar Às vezes tudo. ela nem tem a consciência de que os dados dela ou da empresa dela são o maior ativo que ela tem dentro da empresa hoje. Entendeu? E não, às vezes não é o trabalho dela, não é o serviço. Às vezes são os dados que transacionam dentro da empresa que ela tem um maior ativo, que valem mais. Por isso que o sequestro de dados, os ransomwares, são hoje, para as empresas que têm fácil vulnerabilidade, são às vezes até alvo mais fácil, porque às vezes é tudo que ela tem, está lá dentro de um servidor caseiro, e é sequestrado, criptografado, e eles pedem o valor que eles quiserem para você ter a sua informação de volta. Mas, respondendo a sua Não, e pergunta... às vezes, completando, às vezes não Aham. volta, não consegue Não, descriptar. torcer para o fraudador Descriptar, cumprir a parte dele. eu sei um outro detalhe também, que um convidado já me passou essa informação, já aprendi, Aham. que como eles cobram em Bitcoin, e são valores exatos, às vezes cobra 3, 4, aí fica lá, você fez um hackeamento na empresa A. Uhum. Olha, você tem que pagar 10 mil Bitcoin, certo? Aí Certo. vai para a segunda, porque eles não vão ficar só naquela lá. Não. Não é como levar uma pessoa para casa tá tomando conta. Eles vão hackeando outras. E às vezes a outra paga, não sabe quem pagou, e aí passa e não faz nada, não consegue contabilizar o dinheiro, né? Geralmente é uma base imensa de ataques que são feitos Isso. simultaneamente. E quem vai caindo, eles vão É. aplicando. Vai caindo, vão Mas aplicando. você acha que não tomar cuidado de dar valores quebrados para poder identificar? Não tem nem porquê a identificação E não tem geral. comunicação com eles, só eles comunicam com a empresa, né? Só a comunicação direto com a empresa. É unilateral, né? É unilateral, criptografado, É. e eles vão mandando, e enquanto você não fizer, eles não vão restaurando. Agora, se ela tem um backup, se ela tem arquivos criptografados, se ela não transaciona os dados de maior relevância ou de clientes em ambientes que não tem uma proteção adequada, um firewall, um antivírus, ou que não seja monitorado, gerado alerta e tudo mais, ela vai ter que tomar duas opções. Ou ela vai ter que zerar, ou ela vai ter que refazer tudo, e isso talvez custe, talvez até a empresa, para a empresa, ou ela vai ter que pagar o que eles pediram e torcer para eles pagarem de volta. E torcerem para que eles não vão na Deep Web lá e venda para outra empresa os dados para outro hackeador vir fraudar, né? Mas na Deep Web você sabia que 95% de quem está lá é tudo estelionatário. Sim, né? sim. E a galera lá provavelmente não vai entregar. Não entrega. Mas mesmo que tenha, há chances muito Não, aqui já relevantes tive de casos entregar. de a empresa que foi 2 vezes, Vazou pagou uma 2 vezes informação? pela mesma base. E mesmo assim vazou informação. Não, são 2 casos diferentes. Uma, ela não consertou a porta que estava devolveu. aberta, aí deixou lá, só restaurou a base e continuou, e depois o fraudador lá entrou no esquema deles lá, eles viram que estava aberto e entraram outra vez, certo? Mas eu já vi caso que o fraudador vendeu para o outro a base também. Ah, entendi. Não, tem bastante. Principalmente vazamento de informação. Tem uma gente que dados, aliciada com dados. O caso de dados, né? O caso de dados, né? Mas é falta de cultura, de segurança, às vezes, dentro da empresa. Porque, às vezes, um próprio funcionário que fica em determinadas situações acabam vendendo. Essa é uma delas, né? A gente tem vários tipos de... Tem a falha técnica e a falha humana lá, que ela é colaborativa, né? Colaborativa com uma pequena quantia lá, ela acaba abrindo uma porta lá e fornecendo a senha. E às vezes nem é muito, né? Mas sendo recorrente, para ele tá suficiente. As empresas hoje têm uma coisa muito simples, né? De você fazer por camadas, né?
fazer por camadas a segurança. Você não pode, a mesma pessoa não pode acessar todos os dados. Por exemplo, quem vende não pode fazer faturamento e vice-versa. Faturamento não pode fazer a venda também, né? Então são camadas dentro da empresa, né? Mas as empresas, elas têm uma política hoje simples, aquela política de ela monitorar a pessoa quando ela já está numa fase demissionária, ficar monitorando ela e cortar a senha antes que ela saia, não depois que ela exato. saiu. Antes que ela saia, isso aí Elas têm essa política implantada? Então, depende muito do tamanho da empresa e o quanto ela ela tem essa necessidade de gerar esses dados. Ela não vai, foi igual a gente comentou aqui, o quanto que ela enxerga isso como custo, enquanto ela enxerga como investimento. Se os dados dela são relevantes para isso, ela vai ter uma postura preditiva, ela vai ter uma postura mais de segurança e vai ter meios de estabelecer o controle de acesso para cada departamento. Mas isso eu acho que eu vejo como consultor e algumas empresas que a gente já passou, que é só em empresas que têm maior tempo de casa e tamanhos com proporções grandes. Pequenas e médias empresas não têm essa preocupação. Eles estão preocupados em fazer o faturamento, às vezes bater a meta, às vezes continuar com o processo funcionando e ok. Agora, empresas grandes de tecnologia em que vão perder significativamente um período de tempo ou um valor considerável de uma fraude, de um vazamento, aí eles possuem ferramentas, que é o que você me perguntou, o que dá para fazer para uma investigação digital, o que eu preciso? Que você precisa? Ferramentas de monitoramento, que é instituída por TI, Segurança de Informação, que eu vou gerar métricas, eu vou alguns sistemas que são essenciais para um funcionamento do negócio da empresa, eu vou gerar logs de acesso, controles de acesso para determinadas funções, eu vou gerar teste de ataque? Teste de ataque, então, depende do sistema. Se é um sistema interno do que for feito, ele mesmo vai ter um nível de segurança e um nível de acesso. Agora, se eu estou expondo algum tipo de abertura, se eu estou consultando alguma coisa na internet, teste de intrusão, firewall, prompt, CN, que são sistemas mais robustos de monitoramento, geração de alerta, e a própria IA, né? Que ela vai pegar toda essa informação e vai gerar insights para poder fazer isso. Como é que você está usando a IA? Essa era uma outra pergunta. Hoje, como é que você está utilizando para prevenir as fraudes? A IA, ela, assim... Na realidade, como é que você está usando para conseguir fazer essa investigação digital, a IA? Então, a IA, ela tem uns pré-requisitos para serem utilizadas. Por exemplo, a empresa teria que ter um monitoramento. Se ela não tiver, a gente determina monitoramento do Fire, você fala? Não só monitoramento do Fire, mas dependendo do tipo de fraude, eu preciso fazer uma engenharia reversa do que foi acontecendo. Sim. Eu preciso ter eu preciso saber como o processo funcionou, como o processo funciona, o que esperar, o que não esperar, quais são as variáveis digitais que eu vou encontrar naquele determinado processo, e isso eu alimento regras dentro da inteligência para ela me dar. Por isso que o profissional ele tem que pensar fora do padrão, ele tem que pensar igual o fraudador, justamente o que o meu sistema de defesa não está esperando fazer. A inteligência artificial vai me dar esses insights, vai me dar esses contrapontos de que eu não estou esperando, gerar alertas para eu poder visualizar. Será que é o Afonso que entrou na aplicação? Será que foi ele que entrou? Será que o comportamento dele foi esse? Geralmente não é, geralmente é. E o que eu posso tirar disso? Então, a inteligência artificial, ele vai dar um comportamento, ele vai dar você dá os parâmetros para ela e ela vai fazer como ela tem um banco de dados, uma rapidez muito bilhões de vezes mais rápido, ela vai te dar os parâmetros para você, quem poderia estar entrando no sistema. Exato, mas o nível de assertividade e a precisão é uma das maiores dificuldades que a gente tem nisso, porque eu tenho que maturar, eu tenho que ter uma consistência de dados suficiente para não gerar acabar atrapalhando. Então, a inteligência artificial tem que ser alimentada. Sim, não, isso já está estabelecido que ela precisa ser realimentada de acordo com cada função estabelecida no seu processo que ela está tomando. Você vai usar ela num processo num processo lá dentro de investigação, aí você vai alimentando ela. Agora é isso, não, mas olha, aconteceu isso, vai gerando mais dados para ela. Acertos, erros,
Precisa fazer igual o movimentos, hackeador, perfis. né? Que ele é baseado em igual acertos e erros, né? eu preciso saber se o comportamento É. que está fazendo é seu ou de um fraudador. E isso eu dependo de monitoramento e de captura de Você só não variáveis pode usar o digitais. termo hackeamento para a inteligência artificial porque ela bloqueia tudo que é ilegal, né? Não, mas aí o que acontece? Aí eu tiro. Não, eu tô dizendo, Sim, assim, a parte hilária aí que não pode falar, olha, haja como um haja como um hackeador. hacker. Não. Ela, Acertos e erros, você vai tentando, hein? Você próximo, fica né? tentando hackear, entrar e depois você conta como é que foi, né? Exato. Não é assim, não Não funciona é assim. Ela até funciona de uma forma diferente. Eu vou alimentando ela e ela vai funcionar como se fosse um motor de risco. Então eu vou alimentar ela, eu vou gerar regras nela que são estabelecidas e esperadas já no meu processo comum, e ela vai me alimentar de acordo com o comportamento de fraude que eu disser para ela que eu quero entender, que eu quero saber. Às vezes eu já tenho um perfil de fraude já que eu estou tomando, mas eu não sei de onde está vindo. É por isso que o profissional tem que saber cyber, o profissional precisa se interagir mais com prevenção à fraude, saber como são as regras de prevenção à fraude, conhecer o próprio ambiente para ele alimentar essas regras dentro da IA e a IA saber quando gerar um alerta para mim de uma possível tentativa de fraude, uma possível comportamento atípico. E aí eu vou fazer essa análise. Eu recebo uma demanda, né, de tentativa de fraude, de possível, vou pegar ela, fazer uma engenharia reversa, abrir log, gerar alguns scripts, algumas automações, analisar esses dados, interpretá-los, e eu vou chegar numa conclusão de que foi uma tentativa, foi uma API exposta, foi uma falta de teste de intrusão, ou foi um processo que teve uma brecha e que o fraudador tentou e conseguiu. Então, a IA ela vai me poupar tempo, esforço e tempo hoje contra a prevenção, com prevenção a fraudes é primordial. E ela faz isso de forma estupenda. Não sei se você sabe, mas hoje os bancos, segundo a Febraban, né, estão investindo 50 bilhões de reais até o final do ano com tecnologias de prevenção e inteligência artificial. Então, essa é uma outra coisa para a gente esclarecer. Quais o maior desafio para implementar soluções de inteligência artificial, a IA, para a prevenção? Você já disse que para usar, todos os consultores, a parte técnica, está usando depois que a porta foi aberta lá, para tentar ajudar a fechar a porta, resolver o problema, né? O guardião lá, colocar o guardião lá. Mas e a IA como preventiva? Seja banco... banco tem recursos, né? Tem recursos. Se há uma vontade, coloca. Mas as empresas médias e pequenas, como é que elas podem fazer? Porque a fraude não está só nos bancos, né? A fraude está hoje ela mais focada no varejo que no hackeamento, né? Porque É verdade. Se você coloca aí de 100 empresas, sei lá, 10% foram hackeadas, é muito, né? Agora, o que eu vejo é que o consumidor, de uma maneira geral, dos golpes pequenos, né? Daquele do falso emprego, dos golpes ocasionais, Dia dos Pais, que vai acontecer agora, já está tendo vários, ou da Copa do Mundo, como a gente estava conversando, Copa do Mundo, desculpe, da Olimpíada, né? Do golpe que tentaram dar quando a Rebeca Andrade ganhou lá a medalha de bronze na série por equipes, né? Tentaram ligar para a casa dela, mandar o WhatsApp, dizendo que era o treinador dela, pedindo R$300 para fazer uma festa, e para parentes, para diversos. Na mesma noite que ganhou, já começou na manhã seguinte, né? E as fraudes também, que para empresários, para empresas médias, né, de criptomoedas, de falsos, das pirâmides, né, teve também a do agronegócio, tem vários tipos de fraude, tem desde a pequenininha, né, do varejinho lá, desde o boleto falso, vamos colocar assim, desde o boleto falso até aos grandes marketplaces que fazem máscaras, nos marketplaces, principalmente nas épocas festivas, né, como o Black Friday, né? Como é que essas empresas elas podem se proteger e proteger seus consumidores usando a inteligência artificial, já que os grandes bancos vão usar, e a gente sabe que a ferramenta
que vai resolver uma prevenção de uma forma muito eficaz. Realmente o futuro da IA dentro da empresa não só vai estar dentro da cibersegurança e prevenção à fraude, como muitos outros setores que vão facilitar o processo e aumentar a velocidade. Mas foi igual ao ponto que a gente sempre vai bater, que eu já ouvi você falando muitas vezes também, que é a educação dentro da empresa. Não tem como eu implementar uma tecnologia entre o que meu time responsável não tem a capacidade de utilizá-lo na sua competência completa. O treinamento das pessoas, mesmo que seja, né, você não consiga pegar um profissional já formado na área, na sua necessidade, você tende a treinar básico, seu né? tempo, fazer o básico, entender de proteções, entender de barreiras, porque mesmo que você seja uma pequena ou média, você tem que ter uma inteligência ali, um servidor que seja minimamente criptografado, que vão transacionar dados do seu cliente, e a inteligência artificial, ela vai te posicionar com algumas automações ali relevantes que vai melhorar sua produção, elas vão trazer insights para você, só que se a própria IA estiver vulnerável, você não consegue estabelecer um nível de confiança. E além disso, acertar o nível de precisão. Eu não consigo alinhar o nível de precisão, refinar meus dados, estabelecer uma estrutura de ciências de dados que a IA consiga gerar bons resultados aceitáveis, sendo que eu também não tenho um treinamento adequado. Você viu que é uma coisa ligada à outra. Eu não tenho um profissional, se eu não tiver um profissional, eu não consigo dar uma estrutura para a IA poder desenvolver o papel dela de forma eficiente. E outro ponto a IA ainda está relativamente cara, né? Você dispor de recursos de inteligência artificial que façam um cálculo, multimilhões de cálculos em tempos recordes, cada vez mais rápidos, detém de muito recurso financeiro para poder investir. E empresas de pequeno e médio porte hoje ainda não é seu core, né? Não conseguem fazer esse investimento hoje em dia. Essas são as maiores dificuldades que a gente encontra hoje quando a gente é chamado para poder fazer uma consultoria, para analisar o ambiente do cliente hoje. Então, mas aos poucos vai baratear o custo, né? Mas tem que começar com a educação digital, que ela é muito barata, né? Na internet hoje você consegue ter definições, começar a estudar padrões, começar a estudar linguagens, algumas linguagens de programação que fazem uso de IA, o entendimento da IA, como você conversar com ela. Hoje na internet, de forma gratuita, você consegue muita coisa. Então, mas vamos começar com a educação digital, porque não adianta você dar um carro para uma pessoa que não sabe dirigir. Então, você tem que primeiro instruir a pessoa, né, com relação a coisas básicas, que hoje a gente vê coisas básicas aí que as empresas não estão fazendo. O Dr. Carlos Afonso falou, eu nunca vi isso, mas ele falou que tem empresas de médio porte, não pequeno, de médio porte, que estão usando um Fire gratuito. Não, mas aí então, a educação vem. Aí vem mas se ela está usando um Fire gratuito, ela não está nem preocupada como é que estão procedendo dentro da empresa dela, se estão, por exemplo, tem um bloqueio de tela, que é uma coisa simples, se estão fazendo algum projeto das senhas, né? Uhum. Controle da senha, não deixar o cara usar 1, 2, 3, 4, trocar as senhas periodicamente, entendeu? Explicar o básico para um funcionário, porque a porta pode ficar aberta num funcionário simples. A porta pode ser aberta para um hackeamento ou para outras coisas, de uma visita de um malfeitor, de um fraudulento estelionatário dentro de uma empresa que ele tira uma foto, né? Quer dizer, a gente está fazendo ilações, mas acontece daí. Então a gente tem que fechar a porta. E fechar a porta e guardar a chave, né? Mas infelizmente, quanto menor, eu sei que a empresa ela vive do negócio. Independente do core, e quanto menor ela vai precisar que o core dela funcione, que o negócio dela ande. E às vezes ela não tem um nível de instrução e ela, da necessidade do problema. Ela tem que sobreviver. Ela tem que sobreviver de algum jeito. Cumprir a meta dela. E ela fala assim, eu estou conseguindo fazer isso de um jeito. Que a gente tem um Firewall, tem um Firewall gratuito? Tem. Aí acaba, a gente fala assim, dá um remendo aqui, e esse remendo começa a ficar para sempre, né? Puxadinho ali, puxadinho. Né? Aí quando vai ver o puxadinho, vira definitivo. E muitas tecnologias são utilizadas, antivírus gratuito, firewall gratuito, tudo isso por incrível que pareça,
para a empresa, níveis corporativos e ferramentas corporativas devem ser levadas a sério, porque é a sua empresa que tá sujeita, que está com vulnerabilidade e que você pode ter uma perda financeira significativa. Não, se a empresa não faz isso, imagina o consumidor que vai colocar o Meu antivírus Deus. lá, um anti-phishing, né? Dupla certificação, biometria. Mas eu queria te perguntar uma coisa importante, que você sempre traz aqui um insight, né? Mas mesmo que não fale, ou não fale o nome da empresa, queríamos que você falasse um caso real, que você tem que fazer uma investigação digital, inclusive usou a IA. Sim. Que fraude que foi, como ocorreu essa fraude? Porque aí você dá um insight para quem não tomou cuidado, né? E vai sentir que pode acontecer a mesma coisa com essa empresa. Vou te contar um case que eu lembro agora que a gente já tem uns 3, 4 anos aí, que a IA ainda não estava. Para quem não sabe, a IA já tem um bom tempo dentro das corporações, né? Agora que ela vem popularizando com o Sim. chat GTP e tudo mais, que chega no usuário final e aí a consciência se abre. Mas o que aconteceu? A gente foi numa empresa, ela detinha alguns casos de reclamações muito recorrentes, né? De fraude, tirou no meu nome, empréstimos no meu nome e tudo mais. Só que a empresa não sabia da onde que estava vindo essa informação. Eu não fiz, eu bloqueei aqui meu acesso no aplicativo, só que eu não lembro de ter bloqueado. Aí quando eu desbloqueei, quando eu fui lá desbloquear e tudo mais, já tinha empréstimo recorrido, já tinha já estava vazado meu nome, me ligaram aqui, falaram que era daí, e o que aconteceu? Aí, Empréstimo falso. empréstimo falso e acesso à conta também. Aí eu falei assim, mas de onde que é? E a empresa não sabia de onde que era, a instituição não sabia de onde estava vindo, porque dentro das regras não gerava alerta nenhum, dentro do esperado já estava tudo certinho. E o que aconteceu? Aí a gente foi analisar, a gente foi entender como funciona o passo a passo da jornada, os logs de cada passo que a cliente ia fazer ou não. E como tinha muitas reclamações, a gente foi tentar analisar o que de padrão poderia acontecer ali. É aí que a IA entrou. A gente fez uma estrutura de dados, pegamos as variáveis digitais, colocamos nela e fomos avaliar, pedimos para ela avaliar alguns pontos de como que os registros digitais delas poderiam ter sido um comportamento anômalo ao esperado. Aí a IA ela apontou alguns alertas em tempo de acesso com a foto que ela tirava. Ela conseguiu até analisar o código 256 de fotos que ela tirava para autenticar o aplicativo, a selfie. Aí eu falei assim, vamos analisar. Aí quando nesses casos, todos os alertas que são gerados por uma inteligência artificial podem ser um suposto a tentativa de fraude. Então nós temos que analisar todos. Não tem como deixar algum passar, porque é uma vulnerabilidade que eu, como consultor, como detetive, não posso deixar isso aberto, ou eu tenho que relatar uma possível vulnerabilidade no processo dele. Aí ela detectou essas anomalias, possíveis anomalias, fomos fazer a engenharia reversa e a gente detectou que nas fotos com tempo de acesso, as fotos eram tiradas dentro da própria instituição. O que estava acontecendo? A gente foi analisar, foi correr atrás, vimos que tinha uma equipe de 8 pessoas, mais o gestor da área, com um modus operandi de quê? Ele como você já ligou, já teve, ele tinha, aí veio a gestão de acesso. Eles tinham acessos às contas como eles atendiam, eles tinham que dar um certo suporte e eles tinham acesso, infelizmente, não, eles tinham acesso a saldo bancário, a produtos que a cliente comprava e tudo mais, e ele pegava o quê? Ele pegava o celular corporativo, os celulares dele mesmo, fazia tentativas de desbloqueio de selfie para bloquear o acesso da cliente. Aí a cliente ia ligar falando só, meu acesso está bloqueado, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Ou ele ligava falando assim, houve uma tentativa, foi a senhora que bloqueou? Não, tenta logar. Não. Aí ele fazia uma engenharia social, pegava mais informações, mas eles não transacionavam dentro da empresa, dentro da instituição. Eles vendiam
eles levavam essa informação para fora, Deep Web. para Deep Web ou para uma outra, para o resto da quadrilha, porque 8 pessoas são uma quadrilha, Com só que certeza. dentro da instituição. Então era uma prática que foi feita e o que acontece? Era um marketplace ou um banco? Era um banco. É um banco. Aí tivemos que fazer o quê? Como a multidisciplinar, a educação também vem agora. Nós estabelecemos uma squad de inteligência e investigação, bem reduzida, porque eram informações que, querendo ou não, sensíveis, e eu não posso, por exemplo, ter uma célula de investigação num ambiente totalmente aberto, porque ali circula informação que não pode ser acessada por todos, não pode ser lida por Sim. todos, e às vezes eu estou investigando alguém da própria instituição, um diretor ou alguém que está ali do meu lado, Sim. ele não pode ter esse acesso. Fizemos isso, o gestor, a gente faz toda a documentação de cada processo, a gente documenta, evidencia, faz todo um dossiê, apresenta para a diretoria de forma segura e tudo mais. E aí teve a ação policial junto com os 8 indivíduos. Então eles foram levados para depor sobre o caso, o que eles faziam, para quem eles levavam, para quem não levavam. Mas como não teve flagrante e tudo mais, provavelmente eles devem ter respondido de liberdade, devem ter sim. sumido e tudo mais. Mas a IA detectou uma anomalia em relação aos dados bem estruturados que a gente colocou e que não ia ser percebido, não estava sendo percebido e provavelmente não ia ser percebido, pelo menos a curto prazo, enquanto o processo não fosse. Isso que eu ia perguntar. Vocês não conseguiram perceber ou ia demorar? Ia demorar. Demorar um tempão para... Ia demorar, porque não se tinha rastro do que poderia ser ou Quando não. vocês foram fazer essa investigação, a fraude estava em curso, ela estava continuando? Não, ela continuava, Ela continuava porque eles venderam para terceiro? Eles vendem para terceiro, aí eles fazem a mesma coisa, tem uma reclamação, aí a reclamação vai para o atendimento, gera custo lá, gera demanda. Gera indenização, hein? Deve ter gerado uma indenização das pessoas que foram fraudadas. Começou a ter, você acertou, começou a ter processo por indenização, porque não foi fraude, eu não fiz. Sim. E está aqui debitando. Às vezes, aposentados, que só tem a aposentadoria do mês, chega lá, está totalmente comprometido devido ao empréstimo feito. E eles não fizeram isso. Isso dentro da própria instituição é grave, né? E é mais difícil detectar que de fora, porque de fora eles fazem tantas que uma hora acaba a casa cai, como diz na gíria, né? Verdade. Mas dentro da própria instituição, né? Um diretor está fazendo alguma coisa, como aconteceu, né? Essa fraude que teve, fraude financeira, não foi fraude digital, né? Das americanas, né? Das americanas. Então, é difícil demora às vezes anos, né? Às vezes nem detecta, né? Você acha que, não que você tenha participado, claro, mas você tem conhecimento que é muito comum a corrupção desses fatores internos dentro da empresa, financeiras e... É bastante porque isso não vem à tona, isso nunca é divulgado, né? Exato. Não é divulgado porque a empresa perde a credibilidade. Exato, porque tem conta nesse banco, você tem os Alibaba lá e os 40 ladrões, não dá, né? Exatamente. Mas assim, toda empresa que a gente vai, a gente detecta um comportamento humano que vai contra a ética e compliance de lá. Toda fraude a fraude tem um golpe, né? Mas toda fraude que a gente detecta que vai contra o processo da empresa, porque quando uma empresa vai contratar a gente é porque ela não tem ferramentas ou ela não sabe por onde procurar. E geralmente é fora do padrão do próprio processo. E, ou seja, sempre vai ter alguém que está desviando o padrão ético e comprometendo a privacidade de dados da empresa ou de algum cliente. E, assim, dificilmente é só um erro de tecnologia, dificilmente é só uma regra de negócio que precisa ser ajustada. Geralmente, por exemplo, o níveis de informação que é dado para as pessoas que não deveriam ver, e ela vê uma oportunidade, alguém alicia, e quando vai ver, ela vazou a informação. Isso vai, acho que talvez a inteligência artificial consiga ficar fazendo essa prevenção dentro da empresa um dia, né? Não sei agora, mas é uma tecnologia bem avançada de ela ficar vendo operações repetitivas, modos operantes diferentes, né?
Não, e já tem empresas, algumas instituições grandes, instituições bancárias o guardião de, né? O Guardião, Guardião. então, eles detectam isso e a cibersegurança tem ferramenta de monitoração para isso. Realimentam a IA que vão gerar fraude. O que a IA vai fazer agora? Ela vai detectar em tempo real comportamentos atípicos não só de clientes, mas dos próprios funcionários. Ou seja, tudo que for gerado fora das regras e políticas de compliance que o machine learning foi alimentado, ela vai gerar um alerta de comportamento a fim de manter uma equipe educada, compliance. A gente vai ser monitorados pela IA até pelo comportamento no desempenho do trabalho. Então, mas a gente falou da IA, falou do comportamento humano dentro da empresa. Normalmente foi uma coisa diferente, porque a gente normalmente quando fala em fraude, a gente começa por um outro detalhe e acaba se perdendo, vai nesse túnel aí, Verdade. que é a base de tudo. Sem isso não existiria fraude, a não ser essa dentro da empresa, que é o vazamento de dados. E o vazamento de dados é tudo. Sem um vazamento de dados, sem aquele mercado que nós temos na Deep Web e na Dark Web, e também essa coleta indiscriminada, essa falta de cuidado com os dados, né? Hoje você dá seu CPF em tudo quanto é lugar. Agora vai virar o documento de identidade, né? Então você dá e você não sabe para onde vão esses dados, né? Eu dou dados até no parquinho com a minha filha, né? Verdade. Então, qualquer lugar. Então, como é que a gente pode? O que a IA pode ajudar? Aí eu acho que nem a IA. Como é que a gente pode se educar, nós consumidores, né? E de a gente só dar os dados segundo o que é necessário. Por exemplo, que manda a lei, vai fazer um contrato de financiamento, você tem que fornecer seu CPF, seu endereço, mas você vai fazer qualquer compra, às vezes você faz cadastro tudo quanto é lugar, de e-mail, CPF, e esses dados ficam lá jogados e alguém vem vaza esses dados de alguma maneira, ou rouba os dados, ou furta os dados, sei lá, joga. Tem gente que joga console de joguinho, cheio de dados de cartão lá, Exato. joga no lixo, entendeu? Como é que a gente pode fazer isso aí? A gente tem pouco tempo já, porque a conversa é tão boa que nós já estamos com 51 minutos de programa, né? Mas a gente precisa falar dessa parte aí. Essa parte é ver sua visão disso daí, porque a maior preocupação minha, a maior preocupação com cibersegurança é vazamento de dados e a educação digital. Vou falar até 2 pontos bem rapidinhos. Que na verdade são os 2 pilares que devem ser alimentados e devem ser cada vez mais fortes para poder evitar isso daí. Uma é dentro da instituição. A instituição que provê algum serviço na internet, ela tem de respeitar e tem de implementar as regras de prevenção à fraude, as regras de privacidade de dados, gerir uma LGPD, porque você está tratando de dados não financeiros, dados sensíveis, dados pessoais dos seus clientes para isso. Então, a educação digital e de privacidade de dados dentro da empresa, quanto mais respeitados, mais credibilidade você vai conseguir, mais próspero você vai ser e mais bem vista no mercado. E outra é do próprio usuário. O que o usuário tem que fazer? Começar a se questionar. As empresas, você mesmo já citou várias vezes, elas não ligam. Algumas empresas estão fazendo campanhas na TV, na internet, você abre ali. Agora, a própria empresa de tecnologia, vamos falando sobre privacidade, a Apple tem falado sobre privacidade, várias comerciais dele com cadeadinho, né? A própria Kaspersky tem na internet, divulga bastante interações com ferramentas que podem. Os bancos falam assim, a gente não liga para confirmar dados, não ligamos para confirmar transações. A comunicação é feita pelos seguintes canais. Então, a pessoa ela tem que começar a se questionar, realmente isso aqui é ou não? Porque tem um certo viés que assim, eu não vou cair numa fraude. Tem muito disso. Por isso que a gente dá aquela alerta no começo. Você Exato. pode não ter caído, mas pode olhar para o lado e só ver que alguém já caiu. É perfeito. Só que a pessoa, ela tem, às vezes, um ego. Não, eu jamais vou cair nessa. Não, eu estou usando. Às vezes ela tem um vazamento de informação, às vezes ela tem uns dados vazados, ela não sabe. Você não sabe. Minha filha tem 11 anos, ela fala a mesma coisa. Toda vez que eu falo para ela de alguma coisa, ela fala, não vai acontecer comigo. Exato. Eu já sei. Falei, ótimo. Então, você se questionar e buscar essa informação, entender, por exemplo, eu tenho conta nessa empresa, nessa instituição, nesse banco, nesse outro banco. O que ele utiliza de comunicação comigo? É o WhatsApp por esse número,
exato, somente por esse número, e via autenticação de biometria pelo aplicativo. Quaisquer outros modos de comunicação entre o banco e você, questione para ver se é verdade ou não. Entre em contato, vê se tem mais alguém. Se alguém te ligar do WhatsApp pedindo, igual aconteceu com a Rebeca nas Olimpíadas, tente ligar para a pessoa para ver se é ela ou não. Ligue, sabe, faz uma chamada de vídeo na hora para ver se é ou não. Isso pode ser mais simples, mas vai começar a educar a própria pessoa a ter uma educação de segurança e privacidade maior com o seu simples celular. Pode ser só um celular que você faz o joguinho, mas tem dados bancários transacionando ali e você não sabe a relevância até perder dinheiro. Tudo que está conectado à estrada da internet tem um perigo lá. E o que não está? Então. O que hoje a gente não tem, né? Então, bom, a gente está para terminar, né? Está para terminar, a gente tem teria muito assunto para falar, acho que vamos ter que gravar um próximo episódio, né? Episódio 2, porque a gente não falou várias coisas, né? A gente não falou sobre, por exemplo, a biometria de voz, que é uma segurança que os bancos estão implantando. A gente não falou como é que pode tratar determinadas situações, né? Mas assim, eu acho que a inteligência artificial, como um epílogo, né? Ela vai ajudar nas fraudes mesmo? Ela vai conseguir ajudar nas fraudes? A prevenir as fraudes, pelo menos hoje, que de uma maneira geral, ela vai sendo implementada, ela vai reduzir o número, dificultar os fraudadores a cometerem fraudes, e depois ela, se popularizando, ela vai melhorar também, é isso? É isso. O caminho é esse, o caminho, lerdo, né? Como foi o desenvolvimento do celular. Nas grandes instituições, o investimento com 50 bilhões, você falou de... 50 bi. E o que acontece? Tem instituições que... foi até publicado num artigo da Febraban. Por exemplo, o Itaú já diminuiu 50% das tentativas de ataque com o uso de tecnologia e inteligência artificial. E com a propaganda. Com propaganda. Com propaganda e educação, né? Tacando a consciência nos usuários, investindo em tecnologia dentro de casa. Eles conseguiram diminuir em 50% as tentativas de fraude. Só que, ou seja, eu tento fazer aqui, eu tento me segurar em relação à tecnologia e identificar que aquele comportamento não é do Afonso, tentando acessar. Enquanto isso, eu tento conscientizar ele de que qualquer comportamento que não seja o esperado meu, ele duvide e não dê a senha, não caia numa engenharia social, mas a inteligência artificial ela tem reduzido. Mas é isso que é educação. Educação digital é essas coisas simples, esse caldo de galinha, exato, que não faz mal a ninguém, de prevenção, é exatamente isso, né? Qual a mensagem que você deixa com relação a isso para os consumidores, para as empresas? A mensagem sua, para a sua experiência, olha... vamos repetir a mesma coisa, a gente tem que ficar batendo a mesma tecla. Todo podcast, espero que tenha mais concorrente de podcast. Quanto mais podcast tiver, é uma discussão do assunto, é um compartilhamento de informação com o pessoal de cibersegurança, com o pessoal da polícia, com o pessoal de advocacia, que também trata de uma coisa grave, que é após fraude, né? Tentar recuperar de alguma maneira. Então, esse compartilhamento de informações é muito importante. Qual a mensagem que você deixa para encerrar o nosso podcast? Eu acho que a melhor mensagem que daria é invista no seu pessoal. Treine a educação hoje digital está aí, você precisa dela, você precisa ter uma estrutura para poder garantir a eficiência de entrega. Não tem hoje como você fugir do digital e você precisa ter gente capacitada, gente com ética, que você possa confiar sua empresa, seus dados. Então, não veja como um custo, veja como um investimento que assim você vai conseguir escalar seu negócio, você vai conseguir ter mais resultados com a mesma tecnologia. Você vai estar atualizado e você vai ter gente com quem possa contar. Então, a educação digital hoje vai fazer com que você consiga prevenir possíveis perdas lá na frente. Eu também. A minha mensagem é: lembre-se, a prevenção é o melhor remédio contra a fraude. Então, fique atento. Não se esqueça de aplicar as dicas que nós discutimos hoje.
Antes de encerrar, quero agradecer ao nosso convidado especial por ter compartilhado seu conhecimento com as histórias. Foi incrível, foi um prazer tê-lo aqui. E para você, ouvinte, se gostou do episódio, não se esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita e compartilhar com os amigos. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mande uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Fiquem seguros. Lembre-se, no mundo digital, confiança é bom, mas um bom antivírus é melhor ainda. Tchau. Muito bom.